tarde de todos vocês. Hoje estamos aqui para aprender uma historinha da Bíblia. Nós vamos contar uma história hoje sobre Sansão, tá? Hoje a história que nós vamos aprender é o nascimento de Sansão, tá bom? Mas antes, eu vou convidar você para fechar o olhinho e nós vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Papai do Céu, nós te adoramos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada, Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem feito à minha vida e à vida de todas as crianças. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, vamos lá? Momento da história? Vem comigo! Então, é assim. O povo de Israel estava sofrendo muito na mão dos filisteus, porque eles tinham desobedecido a Deus e não queriam mais saber de Deus. Viraram as costas e Deus então deixou que eles padecessem 40 anos. Eles ficaram na mão dos filisteus. Na cidade de Zorá havia um homem por nome de Manoá. Manoá e sua esposa não tinham filho e eles queriam muito ter filhos. Eles oravam a Deus, pediam ao Senhor um filho, mas eles não tinham filho ainda. Um dia, crianças, a mulher de Manoá estava sentada, pensativa, e apareceu um homem. O homem chegou para ela e disse assim: mulher, você não tem filho, não é? Ela disse: não, eu não tenho filho. Ele disse: você não tem filho porque você é estéril, você não pode ter filhos, mas você vai ficar grávida. E você não pode beber vinho, nenhuma bebida forte, não vai poder comer nada sacrificado aos ídolos, nada imundo, porque o filho que você vai ter é nazireu. O que quer dizer nazireu? É um escolhido de Deus. Deus escolheu então você para que você tenha um bebê. E esse bebê vai livrar o povo dos filisteus. E ela então sai apressada, contar para o teu esposo. E chega lá e diz: marido, eu acabei de ver um profeta de Deus. E esse profeta disse que eu vou ter um filho. E ele disse que além de eu ter um filho, ele é um filho escolhido. Deus está mandando para nós esse filho. Esse filho será nazireu de Deus. E aí o marido pergunta: mas quem era este homem? Eu não sei. Eu fiquei tão nervosa que eu nem perguntei o nome dele. Manoá então ficou muito feliz ao saber que seria pai. Só que ele também queria saber, com o anjo de Deus, com aquele profeta, o que ele devia fazer com a criança. Como ele devia lidar com a criança. E ele então começa a orar. Ele começa a pedir para Deus que ele quer novamente aquele homem ali para falar com ele. E ele então começa a dizer: pai, manda de volta aquele profeta. Eu quero ouvir ele falar, porque eu quero saber como eu devo lidar com essa criança. Aí, criança, a mulher de Manoá um dia estava lá no campo, quieta, sozinha, pensativa. Apareceu novamente o homem. Ela viu, reconheceu aquele homem e correu chamar o teu esposo. E disse: marido, venha comigo. Aquele homem está lá novamente. E aí Manoá então levanta apressadamente e vai com ela, porque Deus havia respondido a oração de Manoá. Quando Manoá chegou lá, ele diz: foi você que falou com a minha esposa? Ele disse: sim, foi eu. Eu quero saber como devo lidar com esta criança, de que maneira ele vai se vestir, como será a comida dele. E ele conta novamente para ele. Ele diz: olha, a tua esposa vai ter um filho, não pode cortar o cabelo dele, ela não deve comer nenhuma comida sacrificada, não deve beber nenhuma comida, uma bebida forte e muito menos nada que contenha uva. Este garoto será um escolhido de Deus, um nazireu de Deus.
Ele não pode cortar o cabelo e nem beber nada que contenha álcool. Ele ficou tão feliz. E aí ele disse: como eu devo lidar com essa criança? E aí aquele anjo que ele achava que era um profeta de Deus dá todas essas instruções para ele. E ele diz: como é o seu nome? E o anjo pergunta: por que você quer saber o meu nome? Ele conta tudo: eu quero saber teu nome, porque o dia que o bebê nascer, eu quero fazer uma homenagem para você. E aí eu preciso saber o teu nome, para homenagear você depois que isso tudo acontecer. Ele disse: o meu nome é Mistério. E ele ficou tão pensativo: mistério. Aí ele fala para aquele anjo: não vá embora, fique conosco, eu vou preparar um cabrito, fique conosco, come com a gente. E ele disse: não, eu não posso comer da tua comida, mas se você quer fazer alguma coisa, você pode ir lá, pegar o cabrito, colocar no altar com os cereais e oferecer a Deus. Aí então Manoá foi lá pegar o cabrito, preparou aquele altar com todo carinho, colocou o cabrito, colocou os cereais e acendeu aquele fogo. Quando as chamas começou a ficar forte, crianças, e aquela fumaça começou a se envolver e subir para cima, aquele anjo subiu junto com a fumaça. Quando Manoá viu aquilo, ficou apavorado. E ele disse: minha esposa, nós vamos morrer, porque nós vimos Deus. Ali ele entende por que era Deus, porque era Mistério o nome dele, porque era o próprio Deus ali. Deus tinha vindo para dizer para eles que eles teriam um filho, da mesma maneira que Deus fez lá no passado também com a família de Abraão. Lembram, criança, que Abraão foi visitado também pelo anjo de Deus, dizendo que Sara teria um filho, que era o Isaac, filho da promessa? Ele também veio ali para falar com a mulher de Manoá. Ela então engravida. Quando passa 9 meses que a criança nasce, eles ficam assim muito felizes, muito contentes. E lá, criança, quando aquela chama subiu, a mulher de Manoá e o próprio Manoá achou que ia morrer, porque eles tinham visto o próprio Deus. Aí aquele homem, Manoá, disse para tua esposa: nós vamos morrer sim, minha esposa, porque nós vimos Deus. E ela disse: não, se Deus quisesse nos matar, Ele não teria dado para nós um filho. Ele não teria prometido para nós esta criança. Não teria recebido o nosso sacrifício no altar. Pode ficar tranquilo, Ele não vai fazer isso conosco. Quando a criança nasce, eles ficam tão contentes com aquela criança, cuida da criança como o anjo tinha dito. Sabe, crianças, Manoá e sua esposa cuidou daquela criança como o papai, a mamãe cuida de você, né? Como o papai e a mamãe cuidam de você? Ele ensina para você a palavra de Deus, ele lê com você a Bíblia, ele conta para você historinhas que tem dentro da Bíblia, da palavra de Deus, canta corinhos de louvor a Deus, ora com você na hora de dormir, ora com você na hora de comer. Não é assim que o papai e a mamãe faz com você? Manoá também fazia com Sansão, cuidava dele, orava com ele, ensinava todos os mandamentos que a Bíblia tem aqui escrito para a nossa vida. Manoá fez com que Sansão conhecesse a palavra de Deus. Sansão cresce um homem forte. E um dia, crianças, ele sai para ir para o campo. E ali ele realmente sente. É a primeira vez que Sansão sente a presença de Deus. Porque o pai dele tinha feito tudo o que aquele anjo tinha dito. Não cortou o cabelo, cuidou dele,
não deixou ele beber bebida forte, explicou para ele os mandamentos do Senhor, fez com que ele entendesse a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o único jeito que temos para aprender sobre Deus. Precisamos ler a palavra de Deus para nós aprender tudo que está escrito aqui. E quando a gente aprende e a gente começa a viver tudo que está escrito aqui, Deus nos ajuda. E cada dia ficamos mais perto dele. Cada dia ficamos mais perto do Papai do Céu. Não é assim, crianças? Então, Sansão agiu desta forma. Sansão, então, quando vai para o campo, ali ele sente a presença de Deus. Ali ele sente o Espírito de Deus sobre a vida dele. O primeiro dia, a primeira vez que ele sente a presença de Deus foi quando ele luta com um leão. Ou melhor, a Bíblia diz, com um filhote de leão. E ali ele vence. O leão não consegue dominá-lo, não consegue matar. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus estava ali protegendo quem? Sansão, da morte. Sansão foi protegido por Deus em muitos locais, muitas circunstâncias da vida dele, muitas coisas que Sansão fez. Deus estava com ele, Deus protegeu ele, mesmo Sansão não ter obedecido totalmente a Deus, porque se você for ver a história, você vai ver que Sansão não obedeceu totalmente a Deus, mas Deus estava com ele. Porque Deus tinha prometido para Manoá que cuidaria dele, que ele seria um homem forte e que ia cuidar do povo. Ele foi juiz por muito tempo na cidade de Israel. Deus estava com ele, Deus cuidou dele, mesmo ele e muitas vezes ter desobedecido a Deus. Nós vamos ler a história dele e vamos descobrir como Sansão fez um monte de coisas que não agradou a Deus, mas Deus estava com ele e perdoava, como ele faz comigo e faz com você. Deus está sempre do nosso lado, mesmo que a gente pratique erro, mesmo que a gente faça coisa que Deus fica triste. Mesmo assim, Deus cuida de nós, Deus nos protege, é Ele que nos livra de todo perigo. Por isso, crianças, é muito bom a gente sempre estar junto com o Papai do Céu. E Sansão, lá no fim da vida dele, mesmo ele ter desobedecido a Deus, você vai ver que Deus dá novamente a força a ele, dá novamente estratégia para ele, para que ele livre muitas pessoas das mãos, das garras dos filisteus, das maldades que os filisteus estavam fazendo para com a vida do povo de Deus, do povo de Israel. Hoje, crianças, não é muito diferente. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós sabemos que Deus está conosco e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus está conosco, nos livrando, nos guardando de todo perigo, de todo mal. Você acredita nisso? Deus está com você aí, como Ele está aqui comigo. Tá? Então eu quero agradecer a oportunidade de dizer para você, continua na presença do Papai do Céu, lendo a Bíblia, orando, buscando por a presença dele, por sabedoria, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Logo a gente vai estar junto, tá bom, crianças? Beijos, tchau!